Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada pela presença. Sei que é muito difícil chegar aqui na USP, não é? E vocês estão aqui. Então, muito obrigada. Nós vamos, como o professor Marcelo e a querida Carmen já fizeram inicialmente, não é, as suas palestras, nós vamos tratar desse tema da dívida pública, né? A dívida pública, como todos sabemos, é uma dívida contraída pelo setor público. Estado, município, governo federal. E quem paga a dívida pública? Quem paga? Todos nós, não é? Como a Carmen colocou, o professor Marcelo também, nós pagamos a dívida pública. Então, a Auditoria Cidadã luta para conhecer que dívida é essa, porque a gente só sabe que paga. Só isso que nós sabemos. Nós queremos saber que dívida estamos pagando, não é? Então, vamos começar. Por que a gente quer saber que dívida é essa? Porque nós poderíamos simplesmente deixar, a dívida está aí, está sendo paga. E por que a gente está preocupado com isso, né? Então, a gente começa essa palestra, essa aula, com essa situação, o paradoxo que existe no nosso país. Porque o Brasil, todos sabem, não é qualquer país. O Brasil hoje é considerado como sendo a 7ª maior potência econômica mundial. Ano passado nós éramos a 6ª. Este ano nós somos considerados a 7ª. Nós somos o 7º país mais rico do planeta. Mas, ao mesmo tempo, nós somos um dos mais injustos. Nós somos considerados o 3º mais injusto do mundo. Por quê? Por causa do fosso social que separa ricos e pobres. Uma das maiores distâncias do mundo. Ou seja, um dos mais injustos, de acordo com o índice de Gini. E a ONU, quando mede o índice de desenvolvimento humano, classifica o Brasil em 85º lugar. Então, de cara, esse quadro mostra que algo está muito errado no nosso país, porque não combina a 7ª economia mundial, 85ª posição no IDH. Vocês concordam comigo? Então, por que isso acontece no nosso país? Por diversas razões, razões históricas, mas há muito tempo o maior problema está nesse quadro aqui, ó. Foram 44% para os gastos com juros e amortizações, enquanto para a saúde, 4%, para a educação, 3%. E todas as áreas sociais afetadas. As transferências para estados e municípios ficaram com quase 10%. Então a gente pergunta, né? Que federalismo nós vivemos no nosso país? Se a dívida recebe quase a metade do orçamento e os 27 estados do Distrito Federal e mais de 5.000 municípios recebem 10%. E todas as áreas sociais prejudicadas. Atualmente, o governo, grandes meios de comunicação e muita gente não admite que nós temos um problema com a dívida. Muita gente até está iludida achando que a dívida foi paga. Não existe problema da dívida. Mas se não existe problema, por que que a maior parte do orçamento vai para a dívida? Por que nós praticamos os juros mais altos do mundo? Por que nós temos uma carga tributária elevada, regressiva? O que significa carga regressiva? Os ricos pagam proporcionalmente menos do que os pobres. E tem um estudo do IPEA que prova isso. Por que nós temos todo ano aqueles decretos de contingenciamento? Este ano já foram contingenciados, quer dizer, reservados
cortados de sua destinação original, 38 bilhões. Ano passado foram 55, no ano anterior foram 50 bilhões. Por que esse contingenciamento brutal se não temos problema de dívida? Por que ameaça de congelamento dos salários dos servidores públicos? Cortes de benefícios, não atendimento de serviços sociais e mais, modelo econômico focado em metas estéreis de superávit primário e controle inflacionário. Por quê? Todos esses fatores são ingredientes do que nós chamamos sistema da dívida. Tá? A dívida pública, ela pode ser externa ou interna. Teoricamente, de acordo com os livros sobre o tema, a dívida externa é contraída junto a pessoas residentes no exterior, pessoas e instituições. Então, bancos estrangeiros, dívida externa contraída em moeda estrangeira. E a dívida interna seria contraída internamente junto a residentes no país em moeda nacional. Até mesmo essa teoria tem que ser revista. Porque justamente quando o dólar começou a cair, o Brasil começou a lançar títulos da dívida externa em reais. Por quê? Porque interessava mais aos que especulam com os títulos da dívida brasileira comprar títulos em reais, porque o dólar estava desvalorizando. E nós vamos ver que a dívida interna é comprada atualmente pelos dealers, que o professor Marcelo comentou, muitos deles bancos internacionais. Então, até a definição de dívida externa e interna, a gente tem que dar uma revisada. Mas, como as estatísticas estão assim, em dívida externa e dívida interna, vamos apresentá-las porque, como a Carmen colocou, nós só trabalhamos com dados oficiais. A dívida externa, hoje, já supera 450 bilhões de dólares. Quando as pessoas acham que a dívida acabou, por causa daquela fala do Lula quando ele pagou ao FMI, elas estão se referindo a essa pequena queda aqui, ó, em 2005. O pagamento que o Lula fez ao FMI foi um pagamento de 15,5 bilhões de dólares e mais, não foi um pagamento interessante às finanças do país. Os juros que o FMI nos cobrava eram juros de 4% ao ano. Naquela época, para pagar ao FMI, foram emitidos títulos da dívida interna brasileira, cujos juros estavam próximos de 19% ao ano. Então, nós trocamos uma dívida de 4 por uma dívida de 19. E mais, nós trocamos uma dívida em dólar, que o dólar estava caindo, por uma dívida em reais. Então, a dívida não foi paga, ela só trocou de mãos. Nós deixamos de dever ao FMI a 4% e passamos a dever aos bancos privados a 19%. Aí muita gente argumenta, não, mas ficar livre do FMI é muito importante. Realmente é, só que no dia que foi feito esse pagamento, o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, publicou na página do Ministério da Fazenda que aquele pagamento não significaria o rompimento com o artigo 4 do Estatuto do Fundo, que é exatamente a vinculação com as metas e as exigências do Fundo Monetário, além da possibilidade do Fundo Monetário interferir e ter acesso às nossas informações aqui no Brasil, constantemente. Tá? Então, falando rapidamente do histórico da dívida. Esse ciclo atual da dívida externa começa na década de 70, em plena ditadura militar, num processo totalmente sem transparência. Durante a CPI da dívida, nós solicitamos os contratos que justificassem esse saldo
As comprovações recebidas pela CPI não provam nem 20% desse saldo. Qual seria, então, a origem dessa dívida? Será que foi com o financiamento da ditadura que nós assumimos dívida? Será? É uma tarefa para a nossa investigação. Houve, na década de 70, não só aqui no Brasil, em todos os países da América Latina e alguns da África e Ásia, uma grande oferta de recursos. Havia grande liquidez internacional. E essa liquidez, embora a maioria dos livros considere que essa liquidez era decorrente da crise do petróleo, nós entendemos que essa liquidez foi decorrente do fim da paridade dólar-ouro em 1971. Num domingo, 15 de agosto de 71, o Nixon declarou que acabou a paridade dólar-ouro que os Estados Unidos tinham se comprometido lá em 44, para que todos os países confiassem no dólar, colocassem suas reservas em dólar, fizessem as trocas internacionais do comércio em dólar. Os Estados Unidos assumiu que o dólar teria paridade com o ouro. A qualquer momento o país poderia chegar lá com as suas reservas e dizer, quero trocar isso aqui em ouro, e trocava. Pois bem, em 71, 15 de agosto, Nixon simplesmente avisou o mundo, acabou, não tem mais paridade. O que isso aí permitiu? A impressão de dólar. E esse excesso de moeda foi canalizado através dos bancos e oferecido como empréstimos, aparentemente com taxas baixas e com grandes períodos de carência, de tal forma que um presidente de um país, um governador, etc., assumia um empréstimo e teria 4, 5 anos de carência. Quem ia pagar? Começar a pagar a dívida? O seu sucessor. Então, era uma grande sedução para contrair esses empréstimos. E o que esses bancos fizeram a partir de 79? Eles é que controlavam o Banco Central Americano, o Fed, e a Associação de Bancos de Londres, que ditavam o valor dessas taxas de juros internacionais. Então, essas taxas, que eram aparentemente muito baixas, de 4% a 6% ao ano, sabe a quanto foram elevadas? A 20,5%. Então, imaginem vocês um empréstimo em dólar com uma taxa anual de 20,5%. O que isso aí provocou? Uma crise muito forte. Em 82, México foi o primeiro a quebrar e, em cadeia, todos os países entraram nessa crise provocada pelos bancos que antes seduziram com empréstimos aparentemente baixos, com carência, e logo depois elevaram essas taxas e provocaram a crise. O que acontece na hora da crise? Entra o FMI. Nossa primeira carta com o FMI é de 1983. E neste momento o FMI já exigindo corte de gastos, privatizações, proibido fazer investimento em empresas estatais, lucro das estatais obrigado a destinar para pagar dívida, medidas tributárias, medidas de todo tipo. Tá? Mas a principal cobrança do FMI era fazer a renegociação com os bancos privados, credores, de forma que toda a dívida pública e privada contratada com bancos privados internacionais teria que ser assumida pelo Banco Central. Então, o Banco Central assumiu o papel de devedor de dívidas públicas e dívidas privadas, contraídas na década de 70. Foram vários contratos, a partir de 83, 84, 86, 88. Durante a CPI nós tivemos acesso a esses contratos e acesso, inclusive, a vários relatórios de comissões parlamentares que ocorreram na década de 80. Esses relatórios estavam enterrados, agora eles estão disponíveis na página da Auditoria Cidadã. E é um capítulo impressionante da história do país. Eu convoco, principalmente a juventude,
a ler estes contratos, porque vocês vão ver por que o nosso país chegou nesse ponto atual, né? Então, nós vimos na década de 80 a crise provocada pela elevação unilateral e ilegal das taxas de juros e a estatização de dívidas privadas nessas sucessivas renegociações. Depois, em 92, existe uma suspeita de que essa dívida com os bancos entrou em prescrição. Tá? O que é uma dívida prescrita? É uma dívida morta. Prescreveu, morreu. Nós não conseguimos o documento comprovatório da renúncia à prescrição aqui no Brasil. Mas no Equador, onde houve uma auditoria oficial, e aqueles contratos da década de 80 são idênticos aos nossos, lá nós conseguimos ter acesso ao contrato de renúncia à prescrição. E o que acontece com essa dívida suspeita de prescrição? Em 94, ela é transformada em títulos. Vocês já ouviram falar do Plano Brady? Algumas pessoas ouviram o Plano Brady. Foi um plano empregado em vários países ao mesmo tempo e transformou aquela dívida anterior, que era refletida em contratos, transformou essa dívida em títulos negociáveis no mercado. A maioria das pessoas acredita que quando o Brasil lançou os títulos Brady, o Brasil recebeu aqueles quase 60 bilhões de dólares, que foi o valor da operação. Sabem quanto o Brasil recebeu? Fazem alguma ideia? Zero, negativo, porque além de não ter recebido nada, foi uma troca direta. O Brasil ainda teve que comprar garantias colaterais. Sabe o que eram as garantias colaterais? Tinha que comprar um volume de títulos da dívida norte-americana, os Treasury Bonds. Então, foi simplesmente uma troca de uma dívida provavelmente prescrita por títulos e ainda tivemos que comprar garantia para fazer essa operação. E para que serviram esses títulos? Logo em seguida, o Plano Brady aconteceu em 94, logo em seguida, em 96, começa o grande processo de privatizações. Para que serviram os bônus Brady? Para comprar nossas empresas privatizadas. Então, gente, uma dívida que começa na ditadura, sem transparência, cresce em função do aumento das taxas pelos bancos, depois é transferida para o Banco Central junto com a dívida privada. E quem era essa dívida privada? Dívida de bancos, dívida de multinacionais instaladas no país, dívida de grandes empresas de comunicação e etc. Isso tudo vira dívida do Banco Central. Depois tem uma suspeita de prescrição. Apesar disso, troca por título e esses títulos servem de moeda para comprar nossas empresas. É uma história de terror, não é? E ninguém sabe disso. E essa informação não está disponível. Então, quando a gente toma conhecimento dessa informação, a gente passa a fazer o que eu passei a fazer, o que a Carmen passou a fazer, o professor Marcelo passou a fazer. A gente quer contar para todo mundo, porque não é possível, é um desrespeito ao cidadão brasileiro que está passando por tanta dificuldade, sequer conhecer essa história e ser chamado apenas para pagar a conta, né? Junto com essa queda aqui do pagamento do FMI, nós descobrimos na CPI que o Brasil vem fazendo, desde 2004, resgates antecipados com pagamento de ágio. Eu pergunto a vocês, quem aqui em sã consciência vai lá pagar uma conta que não venceu, que está para vencer daqui a anos, e fala, vem cá, quero pagar hoje e quero te pagar mais? Quem faz isso? O Tesouro Nacional tem um programa de resgate antecipado de títulos da dívida externa.
E tem feito isso com pagamento de ágio, que nós descobrimos na época da CPI. Teve uma operação que o ágio foi de 70%. Eu queria saber quem está do outro lado. Mas isso é sigilo. Apesar da dívida ser pública. Apesar do salário de todo servidor público estar lá na internet. Os detentores dos títulos públicos não podem ser revelados. É sigilo. Essa é outra luta que a gente tem que denunciar. Eu quis contar tudo isso porque hoje o que a gente escuta é que a dívida externa já foi paga. E que a maior parte da dívida externa é privada e... Gente, de fato, hoje, a maior parte desses 450 bilhões é privada. Mas, historicamente, a dívida privada tem sido transferida para o setor público porque ela tem o aval do setor público. E a dívida chamada interna, né? Tem outro problema com a dívida interna. Porque, pessoal, não é proibido endividar, viu? A dívida deveria ser um importante instrumento de financiamento das políticas públicas. Né? Só que deveria ser um processo transparente, deveria ser um processo discutido com quem vai pagar a conta, não é? Deveria buscar condições razoáveis e etc. E deveria haver um controle sobre a aplicação dos recursos e etc. Então, quando a gente vê uma dívida pública, a primeira coisa, qual é a contrapartida dessa dívida? Isso, então, nós buscamos quando pesquisamos na CPI a dívida interna. Sabe o que nós encontramos? É uma dívida resultante de mecanismos meramente financeiros. Dívida de juros sobre juros. Ela começou com o Plano Real para garantir atração de capital estrangeiro para usar esses dólares para pagar as importações, porque para manter baixa inflação, abrimos as portas para as importações. Chegaram aqui desde os produtos de 1,99 até carros, iates, etc., à vontade, sem controle, para competir com as empresas nacionais. Quantas quebraram porque não deram conta de competir? Porque foram levadas até a inanição mesmo, principalmente as menores, não é, Sérgio? Principalmente as menores, que não tinham tanta gordura para queimar e competir com os produtos que chegavam aqui. Então, uma dívida que nasce para massacrar o empresário brasileiro, principalmente o pequeno, e que nasce para abrir a especulação. Logo em seguida se acopla a questão das privatizações que foram compradas por estrangeiros e que começam a usar materiais estrangeiros aqui, substituindo os transformadores da energia elétrica, substituindo várias coisas, não é? Para quê? Para trazer o produto importado, e esse produto tinha que ser pago com moeda estrangeira. Então é uma dívida que nasce dessa forma, depois juros altíssimos, não é? E controle, utilização da dívida para controle do volume de moeda em circulação, porque teoricamente isso provocaria inflação, mas sem controle do ingresso de capitais. A Dilma lá na Alemanha reclamou, né, com a Angela Merkel, que estava entrando um tsunami de moeda aqui. A Angela Merkel falou, a moeda entra lá, o Banco Central recolhe o que ele considera excessivo, entrega título da dívida que paga o maior juro do mundo, qual banqueiro que não vai querer isso? Então, vocês estão entendendo? Não tem controle de capitais, entra qualquer quantidade de capital, é como se tivesse uma goteira enorme aqui num dia de tempestade. Qual seria o lógico? Jogar uma lona que seja para depois mandar consertar o telhado, né? E controlar o ingresso de capital. Não, aqui deixa o buraco lá, deixa entrar e entrega lencinho de papel para todo mundo. Enxuga, 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 enxuga. Né? E mais, o que faz com esses dólares? O dólar entra, o Banco Central fica com ele, entrega título da dívida pública interna, que paga o maior juro do mundo,
e pega esses dólares e coloca em título da dívida norte-americana, que não rende quase nada. É a mesma coisa que quem aqui é trabalhador recebe o seu salário, coloca na poupança, que não vai render quase nada, e faz as suas compras todas no cheque especial. É isso. Paga o maior juro do mundo. No ano de 2010, o prejuízo, de 2011, quer dizer, o prejuízo do Banco Central, em um ano o prejuízo do Banco Central foi 147 bilhões. E a lei de responsabilidade fiscal, não coloca limite para esse tipo de prejuízo, quer dizer, fez uma vez, fez uma operação, fez duas, está vendo que vai dar prejuízo? Não, pode continuar fazendo à vontade. Isso é responsabilidade fiscal. E esse prejuízo, de acordo com a lei, é transferido para o Tesouro. Quem é o Tesouro? Nós. Tá? Então, gente, a gente tem que tomar conhecimento disso. Quanto está a dívida interna? Quase 3 trilhões de reais. 3 tri. Vocês vão ver valores aí divulgados bem inferiores a esses 3 tri. Por quê? Por causa da maquiagem da dívida líquida. O que é dívida líquida? Tira da dívida bruta, que é a dívida real, efetiva, várias parcelas de créditos. Por exemplo, tira a dívida que os estados devem para a União, essa dívida dos estados que é altamente questionável. Tira as reservas internacionais que não estão disponíveis. Tira uma série de créditos. É a mesma coisa que uma pessoa ter uma dívida, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma dívida de 100 mil com o Sérgio, que me emprestou, e eu digo assim, Sérgio, eu não te devo 100 mil, porque eu tenho um lote lá em Minas Gerais que vale 70, então eu te devo, minha dívida é 30. Pera. Enquanto eu tenho uma dívida aqui e um lote ali, quanto é a minha dívida, gente? É 100. O juro que eu vou pagar para o Sérgio é sobre quanto? 100. Qual o sentido de eu divulgar? Não, minha dívida líquida é 30. Qual o sentido? Eu posso até fazer essa conta para eu calcular o meu patrimônio líquido. Mas para divulgar o valor da minha dívida, eu tenho que divulgar a dívida bruta. Bom, vamos lá. Ao longo dos anos, qual foi o comprometimento com a dívida? Vocês conseguem enxergar essa reta aqui? Quase furando lá o teto? São os gastos com a dívida, juros e amortizações. Com educação e cultura, desde o Plano Real, olha aqui, nunca passou de 5%. Com saúde e saneamento, com pessoal em cargos, que muita gente gosta de dizer que o pessoal é o bode expiatório, né? Não, o gasto com o pessoal está aqui, ó. O gasto com a previdência e assistência social e o gasto com juros. E eu pergunto a vocês, se aquelas duas retas que nós vimos antes, a da dívida externa ascendente, a da interna ascendente, os juros já estão subindo outra vez. Qual que é a tendência desse gráfico? É continuar, né? Bom, a conjuntura nacional, gente, nós estamos passando por processo de desindustrialização e de privatizações provocado por uma série de medidas, não é? Que eu nem vou entrar aqui no detalhe, não, porque eu já detalhei muito, que estão colocando cada vez mais dificuldades para a vida das pessoas. Né? Não foi à toa que espontaneamente, a partir da mobilização aqui em São Paulo, pela redução da tarifa de ônibus, o povo começou a ir para a rua e aquilo ali foi gerando uma onda, porque chegamos num limite, né? Do nosso rico país, passando por uma situação de desrespeito aos direitos fundamentais que estão lá na Constituição, artigo 6º, todo brasileiro tem direito à saúde, educação, habitação, moradia, lazer. Lazer é um direito. Previdência, assistência, etc. Mas tem um setor que está ganhando com isso, né? Como o professor Marcelo falou, quem tem o privilégio de comprar os títulos da dívida,
tá? O investimento mais rentável do mundo e mais garantido são as instituições credenciadas chamadas dealers. Alguém aqui já viu aqueles filmes que tem jogo de pôquer? Quem é o dealer no jogo de pôquer? Hã? Quem dá as cartas. Os dealers, é um nome bem sugestivo para os dealers, porque como são poucos, são só 12 de cada vez, e eles combinam antes quem vai comprar determinada série dos títulos, para não ter muita concorrência entre eles, aquele que está ali designado para comprar naquele dia, só compra se a taxa de juros lhe atende. Se não atende, ele não compra, ele fica lá. Então, eles é que acabam impondo a taxa de juros que eles querem. E olha só que interessante, por que eu falei que a dívida interna não é bem interna? Quem está comprando os títulos lançados pelo Tesouro? Olha lá a lista. Citibank, JP Morgan, Santander, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, bancos estrangeiros instalados aqui, tá? É por isso que toda a propaganda em relação à taxa Selic ano passado não afetou os gastos com a dívida. Toda aquela propaganda afetou os gastos com a poupança. Quem tinha rendimento em poupança teve redução. Agora, o gasto com a dívida foi 45 bilhões superior ao gasto do ano anterior. Apenas 4% dos títulos emitidos foram indexados à Selic. Apesar da Selic ter chegado em 7,25 no fim do ano, os juros efetivamente praticados, em média, ficaram em 11,72%. Tá? Mas o lucro dos bancos, enquanto a situação do país está muito difícil com o pagamento da dívida, olha só o lucro dos bancos. Em 2011, superou 70 bilhões de reais. Só o lucro. O lucro é o lucro líquido. Não é a receita, não. Lucro. Deduzidas todas as despesas que eles querem deduzir, inclusive o juros sobre capital próprio, né? Por tudo isso, gente, depois de muitas investigações sobre a dívida, não só no Brasil, como fora do Brasil, nós chegamos a determinar que existe um sistema da dívida que explica por que isso está acontecendo. A dívida não é uma coisa isolada. Existe um sistema que, para operar, ele conta com privilégios legais e jurídicos, conta com privilégios econômicos, privilégios políticos, conta com a corrupção, lógico, e conta com a grande mídia, que não só não traz essas informações que nós estamos tratando aqui, como quando traz muitas vezes até distorcido. Né? Isso tem propiciado uma grande dominação financeira e um poderio do setor financeiro nacional. Né? Determinamos também que existe uma estratégia para a manutenção dessa situação, para que isso não mude. Como é que está operando essa estratégia? Com uma garantia de lucros crescentes para o setor financeiro e grande empresarial. Porque o pequeno e o médio empresário está junto com os trabalhadores, está pagando a conta. Tá? Para isso, esse andar de cima, o setor financeiro e grande empresarial, financia as campanhas eleitorais e financia a corrupção. De tal forma que eles têm o poder político nas mãos para votar os projetos que interessam a esse setor. Isso também, esse andar de cima, também tem a garantia do extremo poder da grande mídia financiada por eles, pelo grande capital. E para manter o povo iludido, né, além da falta de informação,
garantem pequenos ganhos para os muito pobres, o Bolsa Família. Menos de 10 dias de dívida, menos de 10 dias, distribui uma bolsa. Dá o cala-boca. Só o Bolsa Família, viu? Não pode fazer política social que vai resgatar aquelas pessoas e incluí-las, não. É só o Bolsa Família, para mantê-las ali. Pífios reajustes para os que ganham salário mínimo, por exemplo. Acesso a produtos baratos, que geram na população uma falsa sensação de que a vida melhorou. Vocês concordam que essa estratégia está funcionando? O andar de cima está se dando muito bem, não é? Até o dia que o povo acorda, né? E reage, e vai para a rua, e quer saber, e quer participar, né? Então, a nossa luta é contra essa estratégia. A gente quer políticas efetivas que resgatem esses excluídos e para que a gente tenha um país mais justo, né? Eu vou falar rapidamente agora da questão da dívida dos estados, porque o endividamento dos estados repete o mesmo sistema da dívida que eu comentei aqui em âmbito federal. É um endividamento sem contrapartida, também começou na época da ditadura militar, também cresceu pela política de juros e passou por um grande refinanciamento com base nessa lei 9496 de 97, a União refinanciou a dívida dos estados, ignorando todo passivo de indícios de ilegalidades, ignorando o baixo valor dos títulos no mercado e uma série de coisas. E mais, como a Carmen comentou, incluiu nesse refinanciamento as dívidas do Programa de Socorro aos Bancos Estaduais, que é o PROES, bancos que seriam privatizados, foram saneados. Que saneamento é esse? Que dívida era essa que foi retirada desses bancos e transferida para nós? Isso aí está dentro desse histórico da dívida dos estados. E o que é mais grave? Nos últimos anos, nós detectamos que os estados estão se endividando com o Banco Mundial e com bancos privados internacionais. Para quê? Para pegar esse dinheiro e pagar para a União. Gente, assumindo dívida externa num momento que todo mundo sabe que o dólar está subindo e vai subir muito mais. E trocando uma dívida que era ali entre Estado e União, entre entes federados, trocando isso por uma dívida com um organismo internacional. E qual é a justificativa? Eu vi um depoimento do governador do Piauí falando, mas é muito mais barato o juro que o Banco Mundial cobra. Mas peraí, e qual que é a contrapartida que o Banco Mundial cobra? O primeiro item da lista é privatizar a previdência dos servidores públicos estaduais. E mais uma série de medidas, tá? Então, detectamos uma série de fraudes e a consequência, tremendo sacrifício social. Bom, para a gente entender um pouquinho como que a gente participa e financia o sistema da dívida, nós preparamos esse organograma. Nós estamos ali daquele lado, ó, todos nós, ó o auditório ali, e mais o Brasil inteiro. E nós pagamos tributos para o Tesouro. Todo mundo aqui está pagando tributos, vocês sabem disso, né? Mesmo quem não está empregado, você está pagando tributo em tudo que você consome. No transporte público, no telefone, na energia, vestimenta, alimentação, medicamento, tudo. Tá? E esse recurso deveria voltar para nós por meio de serviços públicos, né? Só que a maior parte vai para o pagamento da dívida. A parte mais gorda vai para os banqueiros por meio dos juros, né? Os juros nominais.
os banqueiros devolvem uma parte com a compra de novos títulos, porque assim funciona o sistema, realimenta, tá? E também com o crédito fácil para os cidadãos. Por que que os bancos têm essa benesse de oferecer crédito fácil para os cidadãos? Porque a maior parte volta gorda para eles, acrescida dos grandes juros e spread, tá? E os bancos aplicam a maior parte em especulações e quando eles têm prejuízos, o Tesouro corre lá e salva. Como nós vimos inclusive na Europa agora, há pouco tempo, quando os bancos entraram em crise, não é? Porque entraram na farra dos derivativos e tudo mais, as nações salvaram os bancos e agora estão lá, endividadas, e dívida tem que ser paga. À custa de quê? Cortes, né? Nós estamos vendo lá os jovens europeus desempregados, Europa afundando, né? Mas a dívida está sendo paga. Então, esse diagrama deu para ver, né? Bom, a situação dos estados é muito grave, tá? Uma concentração de recursos na União. Também no âmbito estadual, a desindustrialização, a favelização, a precarização dos serviços de educação, saúde, a violência, né, que está crescendo absurdamente, porque pessoas sem emprego, muitas vezes, são capturadas pelo crime, né? E a deterioração do tecido social, né? Esse gráfico mostra essa concentração de renda. Ó. O que vai para os municípios é essa faixa vermelha aqui, ó, onde nós moramos. Os municípios ficam com a menor parcela. Essa parte azul vai para os estados. E a maior parte dos tributos que pagamos vai para a União. E a União destina para pagar a dívida federal. Né? Então, a origem da dívida dos estados, já falei, na época da ditadura, o refinanciamento. O próprio relatório da CPI, que é um documento oficial, reconhece que a dívida dos estados foi afetada pela política federal. E o que nós descobrimos? Que aquele refinanciamento que a União fez dos estados, que é muito parecido com o refinanciamento feito para os municípios, havia sido previsto e acordado pelo governo federal com o FMI desde 91, quando o Collor era presidente. E foi cumprido rigorosamente pelo Fernando Henrique. Então, vocês estão vendo a relação da dívida dos estados, dos municípios, com a dívida federal, com o esquema do sistema da dívida? É esse tabuleiro que nós temos que entender. A questão não é simplesmente analisar um contrato, ver se a taxa está alta, está baixa, não é. A gente tem que entender o panorama do sistema da dívida para a gente entender o alcance, né? A análise que nós já fizemos, que é objeto, inclusive, de um dos livros que estão aqui disponíveis, o livro Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, é que o histórico dessa dívida é um histórico de juros sobre juros que é ilegal. A figura do anatocismo, que caracteriza juros sobre juros, foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. A súmula 121, mas está aí, sendo aplicado. A ausência de autorização pelo Senado, encontramos várias. O Tribunal de Contas de Minas, numa comissão parlamentar que nós conseguimos criar em Minas, respondeu para os deputados que não audita a dívida. O próprio tribunal assumiu que não audita a dívida, só acompanha. E os estados foram empurrados para esse refinanciamento, porque pouco antes
a União baixou um decreto, o governo federal baixou um decreto, dizendo que era proibido realizar operações de crédito com instituições federais. Quer dizer, os estados não poderiam realizar empréstimos com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica Federal. Ora, se os próprios bancos públicos da esfera federal estavam proibidos de dar empréstimo, qual o banco privado que daria? Então, era uma camisa de força. Os estados não tinham opção. Tinham que entrar nesse refinanciamento. E esse refinanciamento, o que ele significou? Um empacotamento de todas aquelas ilegalidades e ilegitimidades que envolviam essas dívidas. Além do que nós falamos, condicionado a ajuste fiscal, condicionado a privatização, condicionado a assumir a dívida dos bancos privados, que seriam privatizados, e ignorando as denúncias de fraudes que haviam sido comprovadas, inclusive pela CPI dos precatórios. Tá? E ignorado o valor de mercado dos títulos dos estados, que o valor de mercado era baixo. Se a União quisesse efetivamente ajudar os estados, poderia simplesmente resgatar os títulos pelo valor de mercado baixo, como fez o Equador. Mas não, refinanciou por 100% do valor desses títulos. E em condições tão onerosas, que olha só, o valor refinanciado, isso aqui é a soma de todos os estados, tá? O valor refinanciado foi 113 bilhões, lá em 98. As amortizações pagas de 97 a 2011 foram 55 bilhões. Os juros, 120. Então, vamos fazer uma conta. De uma dívida de 113, os estados pagaram 176. Em 2011, o total, 369. Tá? Então, olha só, isso aqui é o seguinte, o refinanciado foi 113, as amortizações pagas 55, os juros pagos 120, apesar desses pagamentos, o valor em 2011, o saldo, chegou a 369 bilhões. Mais que o triplo do valor refinanciado, por causa das condições abusivas. Na dos municípios, a questão é mais grave ainda. A Carmen tem esse número aí, Carmen. O valor refinanciado foi 11, o valor das amortizações foi 1 bilhão, os juros, 32, a atualização, que faz parte do juro nominal, 28, quer dizer, somando a atualização com juros, dá 60 bilhões. E, em 2012, a dívida do município de São Paulo chegou a 53 bilhões. Bom, e a dívida do Estado? Como é que aquela dívida, porque aqueles valores lá que nós colocamos anteriormente, a dívida de todos os estados. A dívida do Estado de São Paulo, gente. O governo refinanciou, vocês enxergam ali, 46 bilhões, lá em maio de 97. A esses 46 bilhões foram somados 36 bilhões de dívida do Banespa, que a Carmen mencionou, que foi o presente de Natal, 23 de dezembro de 97, 24 de dezembro de 97. Tá? Então, a dívida que foi refinanciada foi essa aqui, ó, 46 mais 36, que dá quanto? 82 bilhões, lá em 97. Apesar do rigoroso pagamento, apesar das privatizações do patrimônio estadual, apesar de todo o sacrifício imposto à população,
essa dívida chegou, em dezembro de 2012, a 186 bilhões. Onde vamos parar? Né? E a gente quer saber que dívida é essa. O que a gente já conseguiu pesquisar da dívida do município de São Paulo e da dívida do Estado é que houve, a maior parte dela decorre de títulos emitidos sob a justificativa de que esses títulos seriam emitidos para arrecadar recursos para pagar precatório. Todo mundo sabe o que é precatório? Não. Precatório é uma dívida, é uma obrigação que surge a partir de uma decisão judicial. Então, alguém entrou na justiça contra a prefeitura ou contra o Estado, reivindicando um salário atrasado, o pagamento de uma obra, uma diferença de alguma coisa, entendeu? E o Poder Judiciário determinou que aquele ente público tinha que pagar aquela dívida. Aí surge um precatório, uma obrigação de pagar algo em função de uma decisão judicial. Então, antigamente, depois a Constituição proibiu emitir título para isso, mas até o início da década de 90, os estados e municípios poderiam emitir títulos para pagar precatórios. Depois foi totalmente proibido. Tá? O que a Constituição proibiu foi emitir título à vontade, permitindo somente para pagar precatórios. Depois, até para pagar precatório, foi proibido. Bom, mas o que acontece? Então, Estado de São Paulo e Prefeitura emitiam títulos sob a justificativa de pagar precatório. E não pagavam precatório. As CPIs existentes aqui, regionais, e existentes também no Senado, revelaram que existia um esquema fraudulento que envolvia, inclusive, grandes instituições financeiras que compravam esses títulos por um valor muito mais baixo do que o seu valor de face. Por exemplo, a prefeitura emitiu um lote de títulos por 600 milhões. Colocou à venda. A primeira instituição que comprou, já comprou por 360 milhões. 40% de deságio. E aí a CPI descobriu que aquela primeira instituição vendeu para a seguinte com lucro, vendeu para outra com lucro, vendeu para outra com... Entre elas ganharam muito dinheiro. Agora, a prefeitura, como lançou o lote de títulos por 600 milhões, apesar de ter vendido por 360, registrou uma dívida de 600 milhões. Pagou juros sobre 600 milhões. Com o tempo, como houve essa CPI aqui, houve outra CPI federal, esses títulos estavam muito mal vistos. Então, o valor de mercado deles foi caindo. Quando a União refinanciou essas dívidas, tanto do Estado, a partir de 97, como do município, a partir de 2000, como que a União refinanciou? Por 100% do seu valor. Ignorou o valor de mercado. O mercado tem que ser tão respeitado, né? Mas nessa hora, não. Nessa hora, não. Vamos pagar 100%. Então, refinanciou e mais. Refinanciou a taxas de juros altíssimas. A taxa de juros aqui cobrada pela União da Prefeitura de São Paulo é um rendimento nominal composto pela variação do IGPDI, que é um índice calculado por uma fundação privada, que sequer mede a inflação, mede a expectativa de inflação. Entra no cálculo do IGPDI até variação cambial. O que tem a ver variação cambial com dívida entre a União e o município? De tal forma que, olha só, acabou a atualização monetária com o Plano Real, né? Mas para cobrança de dívidas, não. A atualização monetária é calculada pelo IGPDI.
acima do IGPDI, juros para a Prefeitura de São Paulo de 9% ao ano. E para o Estado de São Paulo, 6% ao ano. Bom, gente, para concluir, nós temos que desembrulhar esse pacote. Nós temos que chegar à origem dessas dívidas, para saber de onde veio toda essa dívida pública que amarra o nosso país. Quanto tomamos realmente emprestado? Porque nós só podemos responder por aquilo que recebemos. Isso pode ser chamado de dívida. O que não entrou, como é que eu posso te dever algo se você nunca me entregou nada? Isso é outra coisa, dívida não é. Vocês concordam? Quem contraiu esses empréstimos? Onde foram aplicados esses recursos? Quem se beneficiou desse esquema? Qual a responsabilidade? Dos gestores, dos credores, etc. Entendemos que uma auditoria que pode responder, né? A auditoria da dívida não é uma ideia da nossa cabeça. A auditoria da dívida está prevista na Constituição Federal. Artigo 26 do ADCT. Entrou lá, porque na década de 80, quando vocês lerem aqueles relatórios, que eu falei que agora estão disponíveis na nossa página, vocês vão ver a situação, o clima, na década de 80, que possibilitou o ingresso desse artigo na Constituição, até hoje não cumprido. No ano 2000, nós realizamos um grande plebiscito popular. Os que são jovens há mais tempo, como eu, você, Sérgio, participamos ativamente do plebiscito, reivindicando o cumprimento da Constituição. Mais de 6 milhões de brasileiros participaram do plebiscito. Entregamos os resultados no Congresso Nacional, no Executivo. Decorridos 6 meses, não aconteceu nada. Já vinham desrespeitando a Constituição, desrespeitaram também o voto dos 6 milhões de brasileiros. Daí surgiu a Auditoria Cidadã, justamente para respeitar as pessoas e a Constituição. Nós conseguimos, até o momento, aqui no Brasil, uma CPI, que foi muito importante, permitiu acesso a muitos documentos. Nós conseguimos fazer lá, em apoio à CPI, um relatório de 900 páginas, que há 3 anos está no Ministério Público. Tá? E a luta da Auditoria Cidadã vem procurando acessar dados, documentos, fazendo publicações como essas que estão aqui disponíveis, página na internet, debates, etc. O Equador deu uma lição de soberania ao mundo. Em 2007, o presidente Rafael Correa criou uma comissão para fazer a auditoria oficial da dívida. Nomeou equatorianos e nomeou 6 estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma dessas 6 pessoas a participar. Doei minhas férias de 2007, minhas férias de 2008, minha licença-prêmio, tudo que eu tinha. Quando acabou, ainda consegui. O ministro das Finanças de lá fez um pedido oficial ao ministro da Fazenda aqui e me cederam mais 4 meses, mas diga-se de passagem, sem nenhuma vantagem, nem diária. Só continuei recebendo meu salário e, em vez de trabalhar aqui, trabalhava lá. E trabalhava muito. Lá, entregamos o relatório em final de 2008. De imediato, o presidente, quando leu, já suspendeu o pagamento de juros que seria feito no mês seguinte e submeteu o nosso relatório a crivo jurídico. Quando veio a resposta dos juristas nacionais e internacionais que ele contratou, ele fez uma proposta pública, assumiu o ato soberano de dizer: recompro a dívida por, no máximo, 30% do seu valor. E qual foi a grande surpresa? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos e ainda assinaram um documento que não entrariam contra o Equador, reclamando a diferença, que estavam de acordo com aquilo. Por quê?
O presidente anunciou publicamente: quem não quiser, entre na justiça, porque eu tenho aqui um relatório de auditoria, que prova as fraudes, que prova tudo. E mais importante ainda, no dia seguinte dessa operação, o sol continuou nascendo no Equador, os bancos continuaram oferecendo créditos. O Equador, a cada ano, olha esse gráfico, o que aconteceu lá? Esse gráfico coloca, a partir de 2000 até 2011, a comparação dos gastos sociais e os gastos com a dívida. Os gastos sociais estão representados em azul e os gastos com a dívida em vermelho. Olha só o tamanho, olha o que aconteceu com o gasto social. Ele vinha aqui em azul, tá? Aqui começa o governo Rafael Correia. Ó, o gasto com a dívida era esse vermelho. Olha aqui a comparação em 2000. A dívida era quase o triplo. 2001, idem. 2002 melhorou um pouquinho, ficou mais ou menos a metade. 2003, mesma coisa. 2004, o gasto da dívida aumentou mais ainda. 2006, 2005, mais ainda. 4, 5, 6. 2006, olha o gasto com a dívida e o gasto social. Aqui entra o governo Rafael Correia. No primeiro ano, quando começou a auditoria, o gasto com a dívida ainda superava. Em 2008, que já foi quando houve a suspensão, no fim do ano, quando nós entregamos o relatório, e o que ele deixou de pagar para a dívida, ele já destinou ao gasto social. Até aquela revista, The Economist, vocês já ouviram falar? Extremamente ortodoxa, ela colocou uma frase lá: o presidente Correia parece ser um homem honesto. É claro que eles não iam admitir, né? É claro que eles não iam admitir. Parece ser um homem honesto. Porque, de fato, houve um tremendo aumento nos gastos sociais do país. Quer dizer, ele deixou de pagar a dívida, mas o gasto social subiu. E nos anos seguintes, olha só o resultado da auditoria, 2009. Aonde foi parar o gasto com a dívida? E olha o gasto social. 2010. 2011. A dívida subiu. Por quê? Ele teve acesso a créditos para investimento, discutido com o povo. E olha o gasto social. Vocês têm que ver. Semana passada eu estava lá, o Sérgio também estava lá. O orgulho deles falando dos investimentos em educação. Nós vimos a palestra do professor Hugo Arias, mostrando a mudança da realidade da educação. As escolas agora em tempo integral, com estádios, com quadras para as crianças praticarem esportes, com acesso a livros, acesso a alimento nas escolas. Por que isso não está acontecendo no Brasil? Né? Esse é outra representação de uma página oficial lá que mostra, até 2006, a balança pendia para os gastos com a dívida. Em 2011, pendem para educação, saúde, transportes, energia. Então, gente, o Equador provou a ferramenta da auditoria, provou que se não há vinculação com financiadores privados de campanha, porque ele não teve, não. Depois, no debate, se vocês quiserem, eu conto como é que ele virou presidente. Mas foi sem financiamento privado. É possível dar passos e ter o apoio da sociedade, né? Bom, nós também queremos. Outro Brasil é possível, né? Com justiça social, com educação integral, com segurança, com seguridade social, fim do privilégio dos cientistas, superação do colonialismo, né? Um combate à inflação de alimentos com reforma agrária e não com essas políticas equivocadas, a revisão dos preços administrados, né? Por que a energia aqui é tão cara?
o combustível aqui é tão caro, a telefonia aqui é tão caro, se são preços administrados pelo poder público. Uma reforma tributária, né? Tenho colegas auditores aqui que honraram com a sua presença. Nós temos que ter uma reforma tributária para que o modelo tributário seja uma via de distribuição de renda e justiça, e não esse modelo aleijado que está aí no país, né? Nós temos que ter uma representação política legítima e ética, sem esse financiamento privado dos que ganham, né? Dos que depois acabam usufruindo muito mais. O financiamento é aparentemente privado hoje em dia, porque o setor privado apoia aquela campanha, paga e depois recebe muito mais. Em empréstimos do BNDES, beneficiados, em obras e em muitas outros mecanismos corruptos, né, de fazer retornar aquele dinheiro para quem pagou. Então, hoje, já é público, só que é público na base do toma lá da cá e da corrupção. Isso nós não podemos continuar aceitando, né? E queremos também a democratização da mídia, né? O reconhecimento da mídia alternativa, o espaço para quem está fazendo a mídia de verdade, que infelizmente não são os grandões, não é? É gente que está fazendo, às vezes, até de graça, às vezes até pagando para trabalhar, né? O instrumento do endividamento público foi usurpado pelo setor financeiro. O endividamento público, que deveria estar aportando recursos, está sugando recursos. E a nação está submissa a isso, né? Com a metade dos recursos sendo destinados para o pagamento de juros e amortizações. A consequência tem sido sacrifício social, violência, exclusão, miséria, um terrorismo da grande mídia de que não há outro caminho, né? Como dizia Margaret Thatcher. Mas quando ela morreu, quem pagou o enterro dela foi o setor público, né? Fazem parecer difícil, né? A grande mídia faz parecer difícil para que acreditemos que é impossível, para que a gente desista, né? Mas nós que estamos aqui não temos o direito de desistir, né? Para enfrentar este problema, nós temos que ter estratégias de ação. Nós temos que ter a noção que nós estamos enfrentando um sistema mundial de dominação, que apesar de estar muito desmoralizado diante dessas fraudes descobertas ultimamente, ainda detém muito poder, né? Para isso, nós propomos, primeiro, o conhecimento da realidade. Nós temos que conhecer, para construir uma mobilização social consciente e partir para ações concretas, como a criação dos núcleos, que hoje a gente tem a honra de criar aqui em São Paulo, democratizar esse conhecimento da realidade financeira do país, acompanhar as investigações do Ministério Público. Por que já tem 3 anos que está lá e não tem nenhuma ação judicializada ainda? Se já estava tanto indício, né? Rever essa política monetária e fiscal equivocada, que está cada vez mais concentrando a renda e iludindo a maioria da população. Atender aos direitos humanos, garantir transparência e acesso à verdade. Nós não podemos nos conformar com tanta injustiça no nosso país, né? Para ajudar nesse processo de democratização do conhecimento, recentemente nós lançamos essas 3 publicações sobre a dívida dos estados, sobre a crise financeira e um caderno de estudos bem popular. Os 3 estão disponíveis aqui, a editora enviou, né? Nós temos que estar muito atentos, porque a maior violência está ligada à negação dos direitos sociais básicos, né? A auditoria não é uma solução em si, é só um passo. É um passo
para revelar e desmascarar esse sistema da dívida, né? E explicar por que o nosso país, potencialmente tão rico, abriga tanta miséria, tanta injustiça, tanta violência, né? Todos nós temos que nos sentir cidadãos, sentir que esse país é nosso, né? Vocês que são jovens têm direito a um futuro, têm direito a se formarem e terem um emprego bom, terem a oportunidade de constituir suas famílias, garantir um futuro para os filhos dos seus filhos, né? Mas se continuarmos desse jeito, com esse crescimento da violência, da injustiça, né, vai ser difícil garantir isso para todo mundo. E se não garantir para todo mundo, a gente não é feliz, é ou não é? Todo mundo tem que ter essas oportunidades. Porque se de cara nós condenamos uma criança, um jovem, a não ter acesso à educação, ele já está condenado. Ele já não tem oportunidade de desenvolver suas potencialidades. E isso não pode ser chamado de democracia. Então, é a democracia que fica em risco quando os direitos se tornam tão ameaçados como estão no nosso país. Então, eu encerro com um forte abraço, um agradecimento muito grande pela paciência de vocês de ouvirem essa longa aula e de participarem do núcleo aqui de São Paulo. Muito obrigada.